Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, o terceiro episódio da jornada Vença a Sua Dor. Eu tenho certeza que você aqui nessa jornada está fazendo muitas descobertas que ninguém nunca te falou e que são descobertas essenciais, fundamentais, para que você possa viver uma vida sem dor, para que você possa verdadeiramente vencer suas dores de forma definitiva. Eu tenho convicção de que até hoje você tentou de tudo para vencer suas dores e não conseguiu. Isso significa dizer que não importa o que você fez, se você fez uso de drogas, se você fez uso de infiltrações, cirurgias, se a sua dor ainda persiste, significa dizer que essas coisas não atingiram o âmago do seu problema. Nós falamos no passo número 1 que você precisa saber a natureza de suas dores. Uma pessoa está com dor, pode ser muita coisa, pode ser um câncer, pode ser uma neuropatia diabética, pode ser uma obstrução, pode ser um problema vascular. Precisa haver uma sabedoria em descobrir a natureza da sua dor. Pessoas que têm problemas músculo-esqueléticos e gera dor, principalmente uma situação relacionada à coluna ou articulações e extremidades inferiores. Normalmente, as dores acometidas do sistema musculoesquelético envolvem a coluna lombar, envolve membro inferior, principalmente joelho, ou envolve também ombros ou cervical. Então, nessas situações em que você tem uma dor musculoesquelética, precisa saber o que está ocasionando essas dores. Se você tem uma dor no ombro, provavelmente não é em razão de um problema no ombro, e sim em razão de um problema cervical ou torácico. São coisas que precisam ser analisadas sob a ótica do que está acontecendo, do que está ocasionando aquela dor. Portanto, é um grande erro você pensar em tratar a dor aliviando apenas a dor. É um grande erro. Você precisa descobrir o que está ocasionando as suas dores. No passo número 2, nós falamos sobre o alimento como sendo o seu remédio. Alimento tem tudo a ver com os seus problemas de saúde ou com a sua saúde. Normalmente eu tenho verificado ao longo de quase 20 anos, eu tenho verificado que as pessoas que têm problemas sérios de coluna, que têm problemas sérios com dores crônicas, essas pessoas, elas têm carências nutricionais. Essas carências nutricionais geram nessas pessoas processos de artrose, processo de osteoporose, carências vitamínicas, carências hormonais, carências de minerais. E essas carências vão gerar processos inflamatórios e vão gerar dores nessas pessoas. E é muito comum nós observarmos essas pessoas processos degenerativos. Nesses casos aqui mesmo que temos avaliado, né, durante essa jornada, alguns casos que estão sofrendo com dores horríveis, a gente observa processos degenerativos graves, grandes, avançados. Isso demonstra um perfil, e é um perfil de pessoas que normalmente têm carências nutricionais, porque ao longo de anos essas pessoas sofreram não se alimentaram devidamente. Então eu recomendo que você dê uma avaliada, uma analisada nas orientações nutricionais que nós passamos. Tem muita coisa para estudar. Essas lives, elas precisam ser vistas, revistas, 1, 2, 3 vezes. Você precisa aprender, precisa assimilar isso aí. Saiba que essas lives, elas não ficarão aqui muito tempo, ficará aqui apenas uma semana e depois nós iremos tirar, pois é uma jornada especial. Então aproveite esse momento, reveja quantas vezes você quiser, 10, 20, 30, 50 vezes, 100 vezes.
E hoje estamos aí no terceiro passo, o terceiro passo estratégico para que você possa trilhar, caminhar um caminho rumo a vencer a sua dor, um caminho de vitórias para a sua dor. Você observa que estamos trabalhando passos estratégicos para vencer a dor, porque eles são reais em todos os casos de pessoas que estão com dor. Eu me deparo com esses problemas e é natural poder orientar as pessoas sobre a correção desses problemas. E então, quando elas se trilham o caminho da correção desses problemas, desses vícios, elas não têm como não melhorar, elas melhoram. E essas orientações você não irá encontrar em nenhum lugar por aí. Não vai encontrar, porque as pessoas não entendem isso, os profissionais não entendem disso. Então, é fácil eles dizerem, bom, o seu caso não tem solução, o vídeo ficou pausado, voltou, que bom, né? Vamos então ao terceiro passo estratégico para que você possa ter uma vitória sobre suas dores. Esse terceiro passo é um passo em que eu posso dizer, afirmar com toda convicção, 99,99% das pessoas falham nesse ponto estratégico da dor e por isso elas padecem de dores. E eu estou falando da postura correta, postura corporal, postura correta. Esse é um passo estratégico essencial para que você possa vencer suas dores. As pessoas não têm consciência de posturas corretas e eu vou, ao longo dessa live, eu vou dar aqui vários esclarecimentos e você vai concordar comigo de que você está fazendo tudo errado e que essas posturas, você irá concordar comigo que essas posturas erradas que você segue no seu dia a dia, elas fazem piorar a sua dor, elas fazem perpetuar a sua dor. Bom, eu sou Edson Barbosa, sou fisioterapeuta e sou especialista em dores crônicas. E há quase 20 anos a minha vida é pesquisar sobre o que causa dor crônica numa pessoa. Dor crônica é aquela dor onde você está há mais de 3 meses com a dor e ela não consegue sumir. Você não consegue ser aliviado dessa dor. E aí se torna dor crônica. Os sapientes lá, os médicos, eles dizem, bom, acima de 3 meses de dor, você tem dor crônica. Abaixo de 3 meses de dor, você tem uma dor aguda. Aí eles falam essas retóricas, dor crônica, dor aguda, e no final das contas, ninguém resolve o seu problema, ninguém resolve o seu abacaxi, e você passa com esse abacaxi na sua vida por 10 anos, 20 anos, 30 anos, e se empanturrando de remédios, de drogas. E chega um ponto que você adquire outras coisas associadas à dor, e a dor passa a ser um problema entre tantos outros problemas ocasionados pelas famosas, famigeradas drogas farmacêuticas. E por isso nós estamos aqui para poder orientar você no caminho certo a seguir. Sejam todos bem-vindos, todos que chegaram a tempo, sejam bem-vindos. Vocês são pessoas de sucesso, são pessoas que de fato desejam a melhora da sua saúde, são pessoas que estão comprometidas de fato com a melhora real da saúde. E a melhora da saúde, ela passa a princípio pela compreensão do que está acontecendo com o seu corpo e que faz perpetuar suas dores crônicas. E por isso nós estamos aqui apresentando esses passos estratégicos. Bom, postura. Quando nós falamos em postura, o que é que vem à sua mente? Postura é a disposição do seu corpo no espaço. Isso é postura. Você tem um corpo. Esse corpo, ele fica ereto, em pé, né? Porque nós fomos feitos para ficar eretos, em pé. E quando você está em pé, imagine você diante do espelho, principalmente mulher. 90% aqui do meu público
95% do meu público geralmente é composto por mulher. E essas mulheres estão geralmente acima dos 35 anos de idade. E por que o meu público é composto de pessoas acima dos 35 anos de idade? Por uma razão simples. Essas pessoas acima dos 35 anos de idade começam a padecer com dores crônicas. E então, existem raros casos de pessoas mais jovens que me procuram quando essas estão acometidas com dores, pois o meu público é composto de pessoas que sofrem dores crônicas. E ninguém suporta dor, não é verdade? E por isso estamos aqui para ajudar você. Bom, vamos pensar que você imagine você diante de um espelho. Vamos deixar aqui de uma forma bem prática. Eu quero definir de uma forma bem prática, simples. Quero que você entenda o que é a sua postura. E eu quero que você compreenda quando a sua postura está correta, quando a sua postura está errada. Então, pense que você está diante de um espelho. Você está olhando aqui para o espelho. Um espelho em que visualiza o seu corpo todo. Você está ali, vamos pensar só com a roupa íntima. Está olhando para o espelho. Você está observando a disposição espacial da sua cabeça. Olhe para mim agora, você está olhando para mim agora. E você está observando que a minha cabeça, ela está alinhada ao corpo. Você está observando que o meu nariz está alinhado com a minha parte central do corpo. Imagine você diante do espelho, você está em pé. Como que está a sua cabeça? Tente imaginar. Claro, você não está agora nesse momento diante do espelho, mas é o deverzinho de casa. Aqui vai ser uma tarefa para casa. Você vai se posicionar diante do espelho com o mínimo de roupa possível. Ok? O mínimo de roupa possível. Uma bermuda, um sutiã, sem blusa, sem calça jeans, sem saia. O mínimo de roupa possível. E aí você vai observar como que está, você está em pé, como que está a sua cabeça diante desse espelho. Ela está um pouquinho torta? Ela está um pouquinho rodada? Ela está um pouquinho rodada, inclinada? São anotações que você tem que fazer. Muitíssimo importante. Eu estou falando aqui para um público que tem problemas com dores no pescoço, com dores no ombro. A posição da sua cabeça diz muita coisa sobre a sua dor. Então, como que está a sua cabeça? Está alinhada? Está um pouquinho... Você está de frente para o espelho, né? Ela está um pouquinho rodada, a face um pouquinho rodada. O seu nariz está um pouquinho fora dos eixos, fora da região central. Está um pouquinho rodado e inclinado. Você vai anotar aí a posição da sua cabeça. Bom, vamos agora para pensando nessa postura, essa posição de frente para o espelho. Vamos pensar no seu ombro. Como está o seu ombro? Vai comparar a altura dos seus dois ombros. Bom, parece-me que o ombro esquerdo está um pouquinho mais alto que o direito. Está um pouquinho assimétrico. O ombro esquerdo está mais alto que o direito. Bom, isso pode demonstrar que eu tenho uma escoliose. O que é uma escoliose? Uma coluna torta lateralmente. Bom, você olha para os seus pés, suas pernas, e você observa seu quadril, a sua bacia. Parece que uma é mais alta que a outra. Observe aqueles que têm, né? Os pneuzinhos do seu abdômen, um pneuzinho que causa uma entradinha, né, no abdômen, aquela entradinha. Se tem pneuzinho, porque tem umas entradinhas. Em um lado, uma entradinha é mais alta que a outra. Demonstra que você tem ali, está um pouco penso.
a sua estrutura está um pouquinho fora dos eixos, um pouco assimétrico. Aí você olha para a sua perna, parece que uma perna é menor que a outra. E aí isso justifica o quadril aqui em cima, é um pouco mais alto que o outro. Então, com isso você vai definindo como que está a sua disposição espacial. Você ainda olhando para frente, você observa que a sua barriguinha está um pouquinho volumosa. Esse volume da barriguinha pode ser gordura localizada no abdômen. Após os 35 anos, principalmente a mulherada, pode ter muita gordura localizada no abdômen, um abdômen globoso, um abdômen grande. Tem casos de mulheres, eu vou aí responder a Dalva diz, bom, e a perna torta, né, Dalva? Tem também essa, você está diante do espelho e você está observando que algumas pessoas, o joelho está para dentro e os pés para fora. Outros casos, os pés estão próximos e o joelho afastado. É o famoso joelho genuvaro, joelho para fora, genuvalgo, joelho para dentro e perna para fora. São alterações. E aí o Lima fala, o que devemos fazer para eliminar as gorduras da barriga? Nós vamos chegar lá, ok? Não é o nosso tema de hoje, mas nós vamos chegar lá. Em um dos passos aí à frente, nós vamos falar sobre essa questão das gorduras, né? Que tem relação com o sobrepeso. O sobrepeso é um dos fatores que ocasiona dores, alterações da postura. Mas veja, muitos fatores alteram sua postura. Tem pessoas que têm uma perna menor que a outra, altera a dinâmica da postura, altera o centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é um ponto na sua coluna onde todas as forças do corpo se encontram. Esse centro de gravidade está ali na altura do seu umbigo, na coluna, na altura do umbigo aproximadamente. Se você tem uma perna menor que a outra, vai alterar esse centro de gravidade. Se você tem um abdômen muito volumoso, altera esse centro de gravidade. Bom, e qual é a importância de eu entender sobre esse tal de centro de gravidade? A importância dessa compreensão consiste no seguinte: se o seu centro de gravidade, lá na coluna lombar, L4, L5, na altura ali do umbigo, se ele está alterado, tenha certeza de uma coisa: você vai sofrer uma hérnia de disco, você vai sofrer uma compressão do nervo ciático, você vai sofrer com uma artrose, um desgaste na articulação. Se você tem um abdômen volumoso, uma barriguinha grande, você poderá sofrer com uma coisa chamada espondilolistese, espondiloartrose. Nossa, quanto nome esquisito! Quantos nomes complicados, não é verdade? Mas vamos redundar isso aí. Você vai ter desgaste na articulação da coluna. E todas as pessoas que eu tenho visto, a grande maioria delas, tem esse tal de desgaste na coluna. Tem artrose na coluna, tem artrose no quadril, tem artrose no joelho. Então, quando você tem uma alteração de sua postura, você vai ter desgaste, quando não, no mínimo dores. Agora imagine que você está de lado e pede para alguém tirar uma foto sua de lado. Você passou ali 1 minuto, fica 1 minuto na posição de lado, relaxadamente, como você sempre fica, e então pede para alguém tirar uma foto de lado. Aí quando você vê a sua foto, você observa que a sua cabeça é um pouco mais inclinada para frente. Você observa que o seu pescoço, ele não tem a curva normal para trás, é um pescoço reto.
São alterações na dinâmica postural. Bom, e o que isso tem a ver com dor? Tem tudo a ver. A postura, a sua postura, essa disposição espacial do seu corpo no espaço, no meio de toda essa disposição espacial do seu corpo no espaço, está uma estrutura chamada coluna vertebral. Essa estrutura chamada coluna vertebral, ela é composta por 33 vértebras. Essas 33 vértebras nada mais é do que um arcabouço ósseo que tem como finalidade proteger a sua medula, o seu canal medular. O canal medular é a extensão do sistema nervoso central. Então, a sua coluna tem a função de proteger esse sistema nervoso central, a sua medula. De cada vértebra da sua coluna, saem terminações nervosas. Atenção, presta atenção que eu vou dizer. Estamos trabalhando, eu sou o perito nas origens da dor. Eu trabalho, essa é a minha perícia, buscar as origens da sua dor. Pois até hoje, apesar de você ir a tantos experts, tantos especialistas, tantos renomados, tantos diplomados, até hoje suas dores não foram resolvidas. E por uma razão muito simples, todos esses sapientes tais trabalham na área da dor, pois a medicina ela é dicotomista. O que é uma medicina dicotomista? É aquela medicina em que existe o perito de joelho. Bom, você está com problema de joelho, vai para o perito de joelho. É só joelho. Ele só quer saber de joelho. A fissura dele é joelho. O resto não é da alçada dele. Ah, você está com problema no pé, vai no perito do pé. Ah, você está com problema no ombro, vai no perito do ombro. Na mão, vai no perito da mão. Mas o corpo não funciona assim. O corpo, ele é um todo completo. Tem um problema no lugar, vai afetar outros lugares. Eu tenho um problema no pescoço, no tórax, eu vou ter sérios problemas de ombro, de cotovelo, de mão. Eu fiz uma avaliação agora de uma pessoa do grupo em que ela tem um problema, uma dormência no antebraço, nos dois antebraços, dormência. Acorda dormente e passa o dia dormente e quando acorda vai fazendo as massagens para aliviar a dormência e nada resolve. Ora, ela não tem nada no antebraço, mas doutor Edson, ela tem uma dormência, acorda com dormência e eu estou dizendo que ela não tem nada no antebraço. O problema é pescoço. Então veja, essas estruturas neurais, esses nervos que saem da medula de cada vértebra, entre cada vértebra, esses nervos eles inervam apenas 5 itens no seu corpo. Apenas 5 itens. Você quer saber que itens são esses? Esses nervos, eles inervam apenas 5 estruturas, 5 sistemas no seu corpo. Primeiro sistema, o sistema osteoarticular. Segundo sistema, o sistema muscular. O terceiro sistema pele, sistema epitelial. O quarto sistema, as vísceras, todos os seus órgãos internos, o sistema visceral. O quinto sistema, o sistema vascular. Então, se eu tenho um problema de coluna, de acordo com o nervo que será afetado, eu vou ter um problema em um desses sistemas. Está me entendendo? Então vamos lá. Eu tenho uma pessoa aí que passou em avaliação que tem o problema no antebraço. É como se fosse uma luva encobrindo todo o antebraço, deixando todo dormente, antebraço e mãos. Os 2 antebraços. Eu estou, então, com um acometimento no plexo braquial, que sai, o grupo de nervos que sai do pescoço para
para os braços. Eu tenho um caso de uma pessoa que está com o intestino preso. Eu tenho um caso de pessoa que está 8 dias sem fazer cocô, sem ir ao banheiro, preso, travado. E isso pode ter íntima relação com um problema na coluna. Tem um caso de pessoas que têm uma extrema hipersensibilidade nas vísceras abdominais. Eu vou lá na coluna e resolvo o problema. Tem casos de pessoas que têm uma séria dor no colo retal e faz todos os exames e não tem nada no colo retal. E o problema está na coluna. Bem, então isso é para você ter uma ideia de que nem sempre é o que parece ser. Você agora está tendo a ideia de que até agora você se equivocou no seu tratamento. Você não tratou corretamente o seu problema de dor, porque sempre se investiu recursos, tempo, dinheiro no lugar errado. Faltou essa investigação. Então vamos lá. A sua postura define o seu corpo é definido por sua postura, que é essa disposição corporal no espaço. Está lá a sua coluna, esse arcabouço, que protege a sua medula. Qualquer alteraçãozinha na sua postura significa que tem uma alteração. Haverá uma alteração nessa relação articular das suas vértebras da coluna vertebral. Uma alteração nessas vértebras vai gerar tensões musculares, tensões miofasciais, e na próxima live falaremos sobre essas tensões. Muito importante esse ponto. Você então correlaciona essa estrutura da coluna, ela precisa estar em boa performance. E se você tem um abdômen globoso, a coluna vai sair da performance. Se você tem uma perna menor que a outra, a coluna vai sair numa performance. Tem pessoas que a perna é simétrica, mas uma perna é mais aberta que a outra é alinhada, mas uma perna é aberta e a outra não. Isso pode provocar alteração na coluna lombar e todo o resto da coluna. Vocês gostam de usar demais aparelho celular e o dia inteiro assim. A cabeça caída. Nossos filhos estão assim. Aqueles que têm netos, esses netos são assim. Não enxerga mais para frente. É só para baixo, porque vive 24 horas no celular, dorme até com o celular embaixo do travesseiro. É assim, sim. E nós teremos aí uma nova geração com seríssimos problemas na cervical, com seríssimos problemas de enxaqueca, com seríssimos problemas de arcada dentária, dores, hipersensibilidade por causa do pescoço, com seríssimos problemas de dores de cabeça, problemas visuais, seríssimos problemas visuais, enxergando pouco por causa do pescoço. Cervical com sérios problemas por causa de hábitos posturais. Agora vamos pensar como é que você utiliza a sua postura no dia a dia. Como é que você utiliza a sua postura no dia a dia? Antes de falar dessa postura no dia a dia, me permita falar que a sua coluna precisa estar numa boa performance, mas você se alimenta mal. Você gosta de comer muito açúcar, pois o brasileiro gosta de consumir, em média, segundo pesquisas, 72 quilos de açúcar por ano. É açúcar demais. Aí você me diz, mas doutor, eu não como muito açúcar, não. Eu não como muito açúcar.
Bom, eu estou falando o seguinte, quando eu digo você comer muito açúcar, e em média o brasileiro consome 72 quilos de açúcar, não quer dizer que você vai pegar lá, pegar o quilo de açúcar lá, colocar num copinho e misturar com água e beber aquele açúcar puro, ou pegar uma colherada e engolir o açúcar. Não, não é isso não. Dessa forma não é agradável. Mas eu quero dizer que as pessoas consomem, em média, 72 quilos de açúcar por ano, porque essas pessoas comem muito pão, tem açúcar. Essas pessoas comem muita comida industrializada, o conservante natural deles é açúcar e sal. As pessoas gostam muito de sobremesa, o pudim, o bolo, o sorvete, misericórdia, açúcar puro. As pessoas consomem muito refrigerantes, açúcar puríssimo. Então, dessas maneiras você consome muito açúcar. E aí o açúcar causa a desmineralização óssea. Associada ao uso de laticínios, causa muita desmineralização óssea. As pessoas têm carências de minerais. Essas carências de minerais, porque não se alimenta de verduras, de raízes, gosta muito de refinados, de massa, de açúcares, ficam com carências de minerais. O que vai acontecer com essa estrutura óssea? Vai ficar uma gelatina, vai se derreter. E o que vai acontecer com essa pessoa? Num belo dia ela descobre que tem uma dor. E aí faz um raio-x, descobre que tem um processo de artrose terrível. Desgaste, artrose é desgaste na articulação. Toda vez que você tem um processo de artrose na articulação da coluna, você tem uma hérnia de disco. E eu já me deparei com clientes com muitas hérnias de disco. Eu tive um cliente que já chegou para mim com 13 hérnias de disco. Você sabe o que é uma pessoa com 13 hérnias de disco? Haja dor. Hábitos e estilo de vida. Coisas que influenciam a sua postura. Então, se você tem uma desmineralização óssea, você vai ter a estrutura óssea da coluna mais frágil. Se você tem uma estrutura mais frágil, você tem processo de artrose. Se você tem processo de artrose, essa coluna ela vai fugir dos seus eixos neutros, vai ficar em posições viciosas. Isso vai alterar a sua postura. E se você não tem consciência postural, você vai ser, se você, por exemplo, é uma pessoa sedentária é aquela pessoa que não faz atividade física, não fortalece a musculatura, fica muito tempo sentado. Essa pessoa senta. Normalmente o sedentário, ao sentar, ele senta e fica inclinado para frente, relaxa para frente, não consegue ficar retinho, ou senta e começa a escorregar. Vai escorregando, e quando menos pensa, já está quase deitado. Como se não bastasse para colaborar com essa situação, nas casas sempre tem uma coisa chamada sofá. E geralmente o sofá, ele tem um assento grande, um assento espaçoso. E geralmente quando a pessoa senta no sofá, ela já escorrega, ela senta quase deitada. Então o conforto da vida moderna trouxe às pessoas os problemas posturais pelo comodismo. Então veja, uma pessoa já é sedentária, não faz atividade física. Ela gosta de sentar no sofá, na poltrona, e começa a escorregar. Num belo dia, se eu perguntar a ela, bom, vamos ficar sentada retinha? Ela vai, fica sentada e começa a incomodar. 1 minuto sentada retinha, começa a doer. Faça o teste aí você. Fica sentada aí na ponta da cadeira, retinha, ereta. Depois de 1 minuto, você começa a observar que começa a doer tudo. E por que isso acontece? Por algumas razões. Primeira razão, você ao longo de anos sempre ficou trabalhando sentado, ou vida sedentária, trabalha sentado, no mínimo 12 horas por dia sentado.
você começou a ficar com a musculatura fraca, frágil. A sua estrutura começou a ficar fragilizada. Por mais que você queira ficar retinho, não consegue mais, porque os músculos ficaram desativados, hipotróficos, ou seja, foram afinando os músculos. Você foi perdendo massa muscular, você foi perdendo massa óssea. E como se não bastasse, você então vai fazer suas atividades do dia a dia. Vamos pensar aí nas atividades da dona de casa. A dona de casa vai, lava a louça, e lava a louça em pé, né? Aí relaxa uma perna, relaxa a outra, fica com a coluna toda torta, lavando louça. Depois da louça, a dona de casa vai lavar roupa e inclina para frente para esfregar a roupa, e depois de alguns esfregamentos de roupa, a coluna não aguenta mais, está doendo a coluna lombar. Depois vai tomar um banho e comumente, essa mulher vai lá por baixo do chuveiro tomar um banho e se inclina toda para esfregar os pés e sente dor. São posturas completamente inadequadas no seu dia a dia. E essa mulher, ao lavar louça, gosta de guardar as coisas embaixo da pia e se inclina toda para pegar aquele objeto. Durante o dia todo, você sempre está utilizando posturas incorretas. E você vai lá varrer a casa e usa posturas incorretas. E você vai passar o rodo ou passar o pano e ali acaba com a sua coluna. Você utiliza durante todo o dia posturas inadequadas. Essas posturas, esses hábitos posturais inadequados só colaboram com o problema postural já existente, de posturas incorretas, de sedentarismo, de fraqueza muscular, de uma estrutura óssea já fragilizada por maus hábitos alimentares. O que é que você espera? Não espere coisa boa. A sua coluna vai doer, a sua coluna vai degenerar-se, a sua coluna vai sofrer processo degenerativo, artrose, bico de papagaio, a sua coluna vai sofrer com hérnia de disco e as dores que irão lhe perseguir. Então, os problemas posturais. De forma que, lá no meu canal no YouTube, nós temos lá um videozinho, alguns vídeos orientando quanto à postura correta para sentar-se. Muito importante. E eu vou colocar para você também, amanhã eu me comprometo, você vai olhar no meu canal no YouTube, amanhã eu vou colocar um vídeo sobre postura correta para se deitar. Postura correta para se deitar. Mas, e tem postura para se deitar? Sim, tem. É provável que você seja daqueles que está acostumado a sentar na cama e cair para trás. Misericórdia! Você já tem tantos problemas e aí simplesmente cai para trás e desmaia. Esse é um formato errado de você se deitar. Você está deitado, vai se levantar, simplesmente está deitado, se ergue para frente. Completamente errado. Você pode travar a sua coluna ao se levantar dessa maneira. Então eu vou ensinar amanhã como você deve se deitar, como você deve se manter deitado e como você deve se levantar. Muitíssimo importante para você que tem dores lombares. Bem, tem um outro detalhe. Só existem 3 maneiras de você ficar deitado. 3 maneiras apenas. Primeira maneira, você dorme barriga para cima. Segunda maneira, você gosta de dormir de lado. Terceira maneira, você gosta de dormir barriga para baixo. Eu quero que você comente aqui, por gentileza, comente aí, em que posição você gosta de dormir. Quem quiser comentar, comente em que posição você gosta de dormir. Enquanto isso, deixa eu fazer aqui, dar uma olhadinha nos comentários. E a Dalva diz: a minha perna esquerda
parece ser mais curta, mas acho que é por causa da tortura. Então, a Dalva está dizendo que tem uma perna torta e a outra mais alinhada. Outra pessoa diz: eu tenho uma dor lombar que dói ao deitar. Então, a Adriane, ela fala que tem uma dor lombar que dói ao deitar. Então, Adriane, você amanhã deve ir lá no meu canal e aí você vai verificar o vídeo que eu vou postar amanhã. Esse vídeo eu vou postar meio-dia aproximadamente e já estará lá o vídeo. Eu vou postar esse vídeo e aí você vai aprender como se deitar. E na live de amanhã você vai me dizer, na live de sexta-feira, você vai me dizer se houve alguma melhora, ok? Então veja, se você dorme barriga para cima, primeiro ponto importante a ser comentado em relação à questão dormir. Nós passamos normalmente 1/3 da vida dormindo. Em média, 8 horas por dia nós passamos dormindo. Então é importante você dormir num lugar bom. Qual é o lugar bom? O lugar bom é ou um colchonete no chão. Existem pessoas que dormem no chão. E aí, um colchonete. Vamos pensar em colchão? Então, tem gente que gosta de um colchão bem fofo. Esse não é bom. Colchão bom é aquele colchão de espuma com a densidade 45. Esse é um colchão bom. Tem colchão de mola, tem colchão ortopédico, são bons. O importante é o colchão estar firme. Nada de colchão fofo. Se o seu colchão começou a afundar, troque, porque você vai ter dor de cabeça se continuar com esse colchão. Bem, você dorme barriga para cima. Essa é a melhor posição para aqueles que gostam. Você gosta de dormir de lado. Então, para dormir de lado, pense que você está dormindo de lado, você tem que manter a cabeça centralizada ao corpo. Essa cabeça centralizada ao corpo, para isso você tem que usar um travesseiro. E aí você vai observar, bom, eu estou usando o travesseiro, agora eu vou dar uma olhadinha para baixo. Eu observo que meus olhos estão alinhados à linha central do meu corpo, então esse travesseiro está correto. Bom, tem pessoas que usam travesseiro daqui para cima, da orelha para cima, está errado. Você tem que usar o travesseiro, ele tem que vir até aqui. E aí você faz uma dobrinha nele para ele acoplar bem aqui nessa entrada do pescoço e o seu pescoço dormir em posição neutra. Tem pessoas que gostam de dormir barriga para baixo. Essa, digo para você, é uma posição muito ruim para se dormir. Recomendo então, mas claro, eu nunca costumo tirar a pessoa da posição que ela dorme. No entanto, se você dorme barriga para baixo e já está com problemas e dores no pescoço ou no ombro, então a minha recomendação, você usar um travesseiro no M-corpo. Eu vou orientar amanhã no vídeo e aí você vai ficar ciente de como adotar uma postura correta para dormir. Que postura correta é essa para dormir deitado, barriga para baixo? Ok? Você vai dormir mais ou menos numa diagonal. Então a postura, ela é definida pelo grau de força, pelas linhas de forças entrelaçadas dos músculos. Os músculos, eles definem a sua postura. Se você tem músculos fracos, se você tem músculos encurtados, você vai ter uma postura alterada. Quem é que tem músculos fracos e músculos encurtados? Principalmente pessoas sedentárias. Haverá um tópico onde nós vamos estar falando de exercícios. Aguarde lá porque é muito importante isso aí. Então, pessoal, dando alguns exemplos práticos para você sobre postura.
Você está sentado e precisa pegar um objeto no chão. Se você já tem um problema de hérnia de disco ou artrose na lombar, não incline o corpo para pegar o objeto no chão. Não incline. Pegue, utilize algum ganchinho, algum recurso, ou peça para alguém pegar no chão, mas não se incline para pegar, porque vai piorar suas dores. Pessoas que trabalham em escritório, não tem nenhum problema, evite pegar um objeto. Você precisa pegar um objeto no chão. Aí se você tem que inclinar, incline assim, ó, em posição neutra. Tem pessoas que inclinam para pegar o objeto, faz uma rotaçãozinha e inclina para pegar de lado. Isso pode travar a sua coluna. Agora, você não trabalha em escritório. Você é apenas uma dona de casa ou trabalha em alguma outra coisa, mas uma orientação muitíssimo importante para você em relação a entrar e sair do carro. Entrar e sair do carro. Principalmente para sair do carro. Pessoas que saem do carro normalmente se contorce todo para poder sair. Você pode travar a sua coluna ali naquele momento. Travar a coluna. Então, entre no carro em posição neutra, de lado. Em posição neutra, coloca um pé lá dentro, aí segura na porta e no capô e no teto do carro e se inclina e senta em posição neutra. Arrasta o bumbum para o meio da poltrona e coloca a outra perna. É a melhor condição para entrar no carro. E para sair, pode sair em posição neutra. Da forma que você está sentado, coloca uma perna para fora, arrasta o bumbum e depois se ergue. Então, sair em posição neutra. E se você já tem problema de coluna, mais uma razão séria para você poder ter cuidados com a postura. Você está em pé, de repente está andando, caiu alguma coisa no chão. O que é que você faz? Você fica com a perna estirada e vai lá, inclina todo para pegar o objeto no chão. Completamente errado, adotando uma postura completamente incorreta. Então, estou citando todos esses exemplos para você observar que sua postura, primeiro, ela é muito importante para piorar ou para aliviar suas dores. Segundo, se você adota posturas, você precisa ter a noção de que diariamente você está a cada minuto usando sua postura no espaço. Então você precisa ter a sabedoria de utilizar a sua postura corretamente para evitar travamentos na coluna, para evitar dores na coluna e processos degenerativos. De todos os casos de clientes, de pessoas que passaram por mim e que melhoraram, esses testemunhos estão lá no meu canal no YouTube. Você coloca lá Viva com Propósito /Edson Barbosa ou acessa via link. Eu sempre coloco o link aqui na descrição de cada vídeo. Essas pessoas foram acometidas por dores e todas essas dores estavam relacionadas a posturas incorretas. Posturas incorretas. Então, pessoal, esse foi o nosso terceiro passo estratégico. Dedicar atenção a posturas. Postura correta é essencial para amenizar as suas dores, para evitar que aconteça dores, para evitar que faça piorar suas dores e para evitar processos lesivos em nervos e processo de desgaste articular de forma desnecessária. Eu quero agradecer a atenção de todos e quero convidá-los para estar conosco amanhã para o próximo episódio, o quarto passo estratégico para a prevenção de suas dores crônicas. Esse quarto passo estratégico ele é essencial. Nós vamos falar de cicatrizes cirúrgicas, a relação de cicatrizes cirúrgicas com processos
inflamatórios, com processos dolorosos e com processos degenerativos, e como resolver esses problemas de cicatrizes, de fibroses. Então, esse vai ser um tema muitíssimo importante para você. Você precisará assistir esse tema, ok? Amanhã vamos dar continuidade na avaliação de mais pessoas. Hoje nós tive a oportunidade de fazer uma terapia na senhora Elvira, e ela ficou irradiante de felicidade em observar uma melhora na dor e melhora na flexibilidade do corpo. E é isso aí, quando nós trabalhamos o problema em sua raiz, a dor vai embora. A pessoa sente-se mais livre, leve e solta.